Oi, gente linda! Vamos falar de uma nova vida em Cristo? Você se considera filho de Deus? Então nós precisamos ler o que está lá em Romanos 8:1. Portanto, agora, nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito. Estar em Cristo é andar no mesmo propósito, é aceitar a sua soberania na nossa vida física, na nossa vida espiritual. Significa aceitar o senhorio, a disciplina de Jesus. E há duas maneiras de andar. Andamos segundo a carne ou andamos segundo o Espírito, porque quem anda segundo a carne contraria o Espírito. Quem anda segundo o Espírito anda segundo a Jesus Cristo. Mas que confusão, carne, espírito. A carne, ela limita contra o espírito. O espírito, ele já está pronto. A nossa alma não, a nossa alma é a nossa carne. Então, quando nós fazemos coisas que não agradam a Deus, a gente está andando segundo a nossa carne, segundo a nossa alma. A gente não está andando segundo o nosso espírito. Quem anda segundo o espírito anda segundo Jesus, que a gente agrada a Deus, então a gente anda com Jesus. Continuando no capítulo 8 de Romanos, no versículo 6, porque a inclinação da carne é a morte, mas a inclinação do Espírito é a vida e a paz. Então as pessoas que elas são controladas pela carne, ela tem essa natureza humana, carnal, elas acabaram morrendo espiritualmente. E aqui diz em Romanos 8 que quem é controlado, tem inclinação da carne, ela está inclinada para a morte. Mas quem é controlado pelo Espírito de Deus, ele vai ter a vida eterna. A inclinação do Espírito é vida, é paz. Então você precisa ser controlada pelo Espírito para você ter a vida eterna. O versículo 7 continua: que a inclinação da carne é inimizade contra Deus. E no versículo 8, portanto, os que estão na carne não podem agradar a Deus. Então, os que fazem sua própria vontade, além de os teus desejos te levarem à morte espiritual, ou até mesmo à morte física, você não agrada a Deus. Você não obedece a Deus. Você não se submete às leis de Deus. E o pior, você não pertence a Cristo, porque os que são dele obedecem a ele. Os que são dele, que são de Deus, fazem o que agrada a Deus, faz a vontade de Deus, obedece a Deus. No versículo 9 diz assim: mas se alguém não tem o Espírito de Cristo, esse tal não é dele. Por que esse tal não é dele? Porque ele não tem o Espírito de Deus nele, porque ele não quer obedecer, ele não quer ser guiado pelo Espírito. Então, se alguém não tem o Espírito de Cristo, esse tal não é dele. Para você ser dele, você precisa ter o Espírito dele em você. Você precisa se deixar ser guiado pelo Espírito de Deus, para você pertencer a Deus. O versículo 14 diz assim: porque todos que são guiados pelo Espírito de Deus, esses são filhos de Deus. Então, Cristo, ele habita nas pessoas fiéis a ele. Ele habita nas pessoas que o buscam, nas pessoas que o obedecem, nas pessoas que querem ele na sua vida, nas pessoas que querem as coisas espirituais, nas pessoas que buscam ter intimidade com ele. É nessas pessoas que ele habita. Quando ele habita em você, essas pessoas que se deixam, que se permitem ser guiadas pelo Espírito, essas pessoas, elas se tornam filhas de Deus, herdeiras de Deus. E para você se tornar filha, para você se tornar herdeira, primeiro você precisa fazer sua confissão de fé. Primeiro você precisa crer no seu coração que Jesus é Filho de Deus, que Ele morreu e ressuscitou e que Ele é o teu Salvador. Primeiro de tudo, você tem que crer nisso. E segundo, você tem que declarar isso. Quando você faz essa confissão de fé, você se torna filho, você se torna herdeiro do Senhor. O Espírito Santo vem habitar dentro de você e você será guiado pelo Espírito de Deus. Mas para que ele permaneça em você,
É preciso que você deixe Ele guiar a sua vida. É preciso que você abandone a sua vida antiga. É preciso que você deixe as tuas atitudes antigas de lado, aquelas atitudes que desagradam a Deus. Para Ele permanecer em você, é preciso que você se deixe ser guiada por Ele. Porque quando você faz isso, você mostra que realmente você é filho de Deus. Quando você faz isso, você mostra que realmente o Espírito de Deus habita em você e que você é guiada por Ele. E quando você é guiada por Ele, você mostra que você é filho dele. E se nós somos filhos de Deus, nós somos herdeiros dele, nós somos co-herdeiros de Cristo. E tudo que Deus dá para Cristo, Ele também dá para nós. Mas para isso a gente precisa deixar de ser guiado pela nossa carne e ser guiado pelo nosso Espírito. É através do Espírito de Deus na nossa vida que Deus, Ele se manifesta. É através do seu Espírito na nossa vida que as pessoas veem que nós somos realmente filhos de Deus. É através do Espírito dele na nossa vida que nós agradamos a Deus. É através do Espírito dele que nós pertencemos a Cristo. Porque se a gente não é guiado pelo Espírito, se a gente é guiado pela carne, a gente não pertence a Cristo. A gente só pertence a Cristo quando a gente é guiado pelo seu Espírito. Amém? Deus abençoe vocês.